Nesta aula a gente vai estar vendo aqui uma outra estrutura de repetição, que é a estrutura de repetição for. Então vamos ver aqui alguma parte conceitual. O laço for e o laço while são apenas formas diferentes de uma mesma estrutura básica de repetição. Qualquer laço for pode ser transcrito aqui em termos de um laço while e vice-versa. Do mesmo modo que um laço while, se a condição de um laço for já é falsa, logo na primeira avaliação que se fizer dela, as instruções contidas em seu corpo jamais serão executadas. Então, o que ele tem ali semelhança ali entre o for e o while? Nesse caso, o que tiver dentro, tanto do for quanto do while, só vai ser executado, até mesmo na primeira vez, se a condição passada ali for verdadeira. E enquanto isso for verdadeiro, ele vai executando. Diferente do while que a gente viu na aula passada, onde pelo menos a primeira vez o nosso trecho de código é executado, mesmo que a nossa condição seja falsa. Então vamos ver aqui como que a gente declara aqui um for. Então a gente coloca aqui a palavra reservada for, e aqui dentro, entre parênteses, a gente coloca o seguinte: a gente cria uma variável, então aqui do tipo int, eu dei o nome de x e eu comecei aqui com 0. E eu estou dizendo que, enquanto o meu x for menor do que 100, a gente faz o seguinte, x mais mais, ou seja, a gente incrementa. Então vamos dizer que na primeira vez ele vale 0. Então ele entrou aqui, x.out.print, valor do x 0. Ele vem aqui de novo, já incrementa, x mais mais. Então, meu x agora vale 1. 1 é menor do que 100? Sim. Entra aqui de novo, executa, volta aqui para o for. Meu 1 agora vale 2, que eu incrementei. 2 é menor do que 100? Sim. E ele vai continuar até que essa condição aqui, x menor do que 100, seja falsa. Aqui tem um outro exemplo, mas a gente vai ver esse outro exemplo aqui daqui a pouco. Então vamos voltar aqui para o IntelliJ para a gente ver melhor sobre esse primeiro exemplo aqui. Eu vou apagar aqui esse do while e eu posso vir aqui e eu vou colocar um for. Então perceba que ele tem aqui for, for each e for i. O que significa ali esse for? Esse for é para a gente preencher todo na mão. A gente vai ver daqui a pouco sobre esse for i aqui. Então aqui como é que vai ser? Eu vou colocar aqui um int, x recebe 0. Então eu estou atribuindo aqui um valor para a minha variável x, ponto e vírgula. Aí eu vou colocar aqui o seguinte: enquanto o meu x for menor do que 10, ponto e vírgula, eu vou colocar o x mais mais. Vou incrementar, na verdade eu vou abrir e fechar a chave aqui. Posso apagar aqui essa variável x para ele não ficar gerando erro. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o system.out.println, vou colocar aqui executor. Posso até colocar aqui um dois pontos, fazer a mesma forma que a gente fez dos outros estruturas de repetições, colocar aqui o meu x. Então, vou clicar aqui para executar e vocês vão ver o resultado. Então, perceba que o meu x aqui começou com 0. Então, ele executou aqui do 0 até o 9. Por que ele não foi até o 10? Porque eu coloquei aqui, enquanto o meu x for menor do que 10. Quando ele chega em 10, 10 é menor do que 10? É falso. Então, ele não entra aqui no 10. Se eu colocar aqui igual, aí sim ele vai executar aqui até a posição 10. Tá bom? Então, ele começa do 0 vai até o 10. Nesse caso, são 11 posições. Se eu deixar aqui simplesmente menor, ele começa do 0 até o 10, então ele vai de 0 até 9, totalizando aí 10 posições. Então aqui o mais mais significa que a gente está incrementando de 1 em 1, ou seja, vai ser executado isso daqui de 1 em 1. Vamos dizer que você quer executar isso daqui de 2 em 2. Como que você faz? X recebe 2, na verdade x recebe x mais 2. Posso executar. Então ele rodou aqui 0, pulou para 2, 4, 6 e foi para o 8. Como ele iria até o 9, ele não executou. Se eu tivesse colocado aqui menor ou igual a 10, aí sim ele teria ali 6 posições para poder executar. 0, 2, 4, 6, 8, 10, tá bom? Vou deixar aqui apenas x menor, aqui no caso x mais mais, de 1 em 1. Posso executar de novo. Então agora eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui embaixo, eu vou colocar aqui for i, e eu vou apertar a tecla Tab 2 vezes. Perceba que ele já dá aqui para a gente quase toda a estrutura criada. Ele sempre leva em consideração o i, depois o y e assim por diante. E ele só espera a gente colocar aqui a nossa condição. Enquanto o i for menor que 5, eu posso simplesmente executar o que está aqui. Eu vou simplesmente comentar isso daqui. Aqui nesse caso o x não existe. O que existe aqui seria o i. Posso executar. Então você vê aí que a gente não teve diferença. Então o for, você pode preencher aqui, pode fazer tudo do zero. Mas se você digitar aqui for i e apertar a tecla Tab 2 vezes, ele meio que já dá pronto a estrutura for. Então a gente viu aí como está aplicando alguns exemplos, utilizando aqui esse primeiro aqui exemplo, onde a gente prepara aqui todo dentro do for a nossa variável x, a nossa condição,
quanto que vai ser incrementado a cada execução e tudo mais. Agora vamos para um exemplo aqui bastante comum que a gente vai utilizar muito no nosso curso. O que seria? Aqui a gente tem um array, que a gente já estudou sobre isso. Nesse caso é um array de int. Eu dei o número aqui de números e eu já instanciei aqui vários números. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer, a gente já viu como a gente exibir uma posição específica. Então eu posso até voltar aqui no IntelliJ, que a gente já tem um array lá para a gente que a gente vai utilizá-lo. Vou voltar aqui. Aqui a gente tem o seguinte, eu posso apagar, eu vou até comentar isso daqui também. Então posso selecionar, Ctrl Shift barra. Posso descomentar isso daqui, então Ctrl Shift barra. Aqui a gente viu que se eu pegar aqui esse system.print, eu vou pegar aqui simplesmente o meu pessoas, na posição aqui 0, a gente sabe que vai exibir ali o nome Maria. Da mesma forma, se eu pegar aqui na posição 4, a gente sabe que vai exibir o nome de Felipe. Então a gente já sabe como a gente exibir ali uma posição, o valor de uma posição. Mas se eu quisesse exibir ali todos os valores desse meu array aqui pessoas. Então nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um for, a gente coloca aqui no caso o tipo de informação que a gente vai querer exibir. Então nesse caso vai ser uma string e eu posso dar o nome aqui de nome. E eu coloco aqui 2 pontos e aqui agora eu vou colocar o meu array. No caso seria ali onde contém todos os meus valores. Então se o meu array ele é do tipo string, eu tenho que colocar aqui string também e eu vou dar aqui o nome de nome mesmo. Aí como que eu faço para exibir? Eu vou pegar isso daqui, posso copiar e colocar aqui. Eu vou simplesmente colocar aqui o nome. Então isso daqui seria basicamente o seguinte. Para cada valor que eu tenho no meu array, eu vou percorrer todo ele por completo. Vou pegar aqui cada valor, vou aguardar aqui esse valor e eu vou exibir ele aqui no nosso log. Posso executar o app. Então perceba que ele exibiu aqui, no caso, todos os valores. Então aqui o primeiro valor, 0. Guarda aqui o valor de Maria, exibe aqui Maria. Segundo valor, João, guarda aqui João e exibe aqui João. Então sempre que você quiser percorrer uma lista que a gente vai estar vendo aí na próxima sessão, basicamente seria uma coleção de várias informações do mesmo tipo. Eu posso ter aqui também, eu posso ter um array com várias informações. Então a gente consegue utilizar o for tanto dessa forma aqui, quanto dessa outra aqui. Então espero que você tenha gostado de ter aprendido sobre a estrutura for. A gente chega aí ao final da nossa última sessão, aprendendo aqui as partes mais básicas da linguagem Java. Eu espero que você tenha aprendido bastante nessa sessão. Na próxima sessão a gente já vai ver algumas coisas mais avançadas da linguagem Java, onde a gente também já vai rever algumas coisas que a gente viu nessa sessão. Tudo que a gente aprender nessa sessão e na próxima sobre a linguagem Java, a gente vai utilizar durante todo o curso. Então isso é de extrema importância que você tenha aí compreendido pelo menos a parte básica. Se você não compreendeu uma aula específica, eu te recomendo que você assista novamente, para assim você poder assimilar melhor aquele conhecimento ali que eu estou passando em aula. De qualquer forma, eu quero te dar os parabéns por ter finalizado mais essa sessão. A gente vai para a próxima aprender aí os conceitos mais avançados e também na prática, e eu te vejo na próxima sessão.